Oi, voltamos aqui para a segunda etapa do nosso exercício da dependência emocional. E eu estava pensando muito em uma coisa que eu estava refletindo com o Espírito Santo, orando sobre isso, sobre confiança, né? Vez ou outra a gente fala sobre confiar aqui, confiar em Deus. E quem já viu os vídeos anteriores sabe que eu tinha uma questão muito racional de como confiar em um livro que foi escrito antes de eu nascer, em pessoas que eu nunca conheci, que são falhas, como confiar que esse Deus que fez no passado faz as mesmas coisas hoje. E engraçado esse aspecto em mim, porque para confiar nas pessoas eu sempre fui muito rápida, mas para confiar na palavra de Deus eu sempre tive um 2 ou 4 pés atrás. E quando Deus começa a tratar a gente, nós mulheres negras, você que está assistindo esse vídeo, você mulher linda, abençoada por Deus, Ele também nos ensina a confiar. E quando falamos da cura da dependência emocional, tem que partir uma confiança muito sincera em Deus, porque o seu sentimento vai querer ir pender para um lado, mas você vai ter que usar a sua mente, a sua racionalidade e a confiança que Deus ele vai fazer aquilo que você está pedindo acontecer. É como se você fosse em um consultório, falasse para o médico tudo o que você está sentindo, ele passasse um remédio e você tomasse e bebesse esse remédio sem questionar. Que você vai ficar boa, você vai ficar curada. E eu tinha essa dúvida, né? Será que eu vou ficar bem? Será mesmo que eu vou ficar boa? Será que mesmo que eu vou ficar curada? Como é que eu vou saber que eu estou 100% boa? E vamos falar sobre confiança em Deus hoje. E eu quero utilizar como base o livro de Gênesis, capítulo 24. Porque essa foi uma palavra que eu recebi. Essa palavra, na verdade, não foi uma palavra que, como as outras que eu passo para vocês, que eu sento, medito, falo com Deus e trago para você. Não. O vídeo de hoje foi uma palavra que o próprio Deus falou comigo e eu vou repassar para você como uma irmã, como uma amiga, para que seja a resposta da sua oração, para que seja um apoio extra nessa fase de autocuidado que você está tendo. E eu vou te contar o contexto dessa resposta de Deus. A dependência, que a gente está falando sobre isso nesses vídeos, ela vem de um medo de ficar sozinha, de um medo de não ser amada. E eu sempre fui uma filha muito dedicada, muito esforçada dentro de casa, sempre ajudei financeiramente meus pais. E essa é a realidade de muitas mulheres negras. Mas, por outro lado, eu nunca senti que eu era amada, sabe? Parecia que para eu ser amada, é assim que eu me sentia, tá? Meus pais, eles sabem a realidade deles, eles fizeram o melhor que eles podiam. Hoje eu entendo que eles só podiam passar para mim aquilo que eles tinham. E o que eles não tinham, eles não podiam passar. Mas a impressão que eu tinha na minha adolescência, na minha infância também, é que eu fui negligenciada. Ao ponto de que eu só descobri que eu era autista aos 27 anos, mas se a minha mãe me levasse no médico, né, elas veriam claramente, porque eu demorei. Eu fui aprender a ler com 11 anos, praticamente. Eu não me interagia na sala de aula. Uma vez eu voltei para casa com fezes no corpo porque eu fiquei com vergonha de falar para a professora que queria ir no banheiro. Então isso não é um comportamento de uma adolescente típica, né? Mas ela não tinha um conhecimento leigo ou estava muito ocupada tentando aí suprir as suas próprias carências emocionais com meu pai, que também é uma pessoa caótica dentro de casa. Então eu fui meio que negligenciada pela minha família. Eu sinto isso, né? Mas eu já perdoei. E eu compartilho isso com você com o coração aberto, porque de repente você, mulher negra, também tem uma família que negligenciou você, ou você precisou cuidar de tudo o tempo todo, sempre ser correria, nunca ser a vulnerável, entende? E eu fui descobrir assim, eu fui aprender a ler com 11 anos, porque eu falei, poxa, eu falei pra mim, eu odeio escola, eu odeio esse barulho, eu odeio professores.
Se é para me sair daqui, eu tenho que aprender a ler, então eu vou aprender a ler. Então eu aprendi a ler assim, com raiva. Não foi num sentimento de, nossa, eu tenho que aprender a ler porque eu vou ser uma doutora. Não, foi num sentimento de, eu vou aprender isso aqui para me sair daqui. Porque eu não suportava o ambiente escolar. E depois que eu aprendi a ler, né, foi um escudo, né? Porque aí eu comecei a gostar de ler, e aí nos intervalos ia para a biblioteca e ninguém me enchia o saco lá. E eu ficava, Mas acabou que eu me escondi atrás dos livros, né? Uma camuflagem. Virei uma nerdzinha, mas atrás dos livros. Deixei de viver experiências de jovens. Mas enfim. E eu sentia isso, né? Essa ausência de receber um amor genuíno. Para receber o amor, eu tenho que dar alguma coisa em troca. E eu acabei levando isso para as relações. Isso é louco, né? Ninguém nos ensina como receber amor. Mulher negra, alguém te ensinou a receber amor? Que a mim ninguém ensinou, né? Eu tive que aprender com Deus. Isso é um pouco triste, talvez. Mas tá tudo bem, né? Ninguém aqui tá chorando migalhas. Mas a gente não é ensinada a receber amor. Então, quando eu ia para as relações, eu queria tipo assim, eu vou fazer de tudo para agradar essa pessoa, porque se eu fizer de tudo para agradar essa pessoa, ela vai me amar. Então, se ela precisa de tal coisa, eu vou fazer. Mesmo que eu esteja muito ocupada com o trabalho, eu não posso deixar passar esse amor. Porque é um amor, caramba, um amor, alguém me amou. Mas Deus, mulher negra, Ele nos ama tanto, tá lá em João, que Ele entregou o único filho dele, o único, para morrer na cruz por mim e por você. Um pai entregar o próprio filho para morrer por uma pecadora como eu, como você. Será que você não está procurando esse amor na fonte errada? Na fonte errada no sentido de que não é errado querer ser amada. Concorda comigo? É errado querer ser amada? É errado. Eu acredito até que ser amada deveria ser um direito fundamental na Constituição. Tá lá. Amar Laila, direito fundamental. Ai, gente. Não é errado. Mas a dependência emocional, ela vem quando você depende desse amor que vem da criatura e não do Criador. Você percebe que é você colocando um ser humano que faz cocô, tudo cheio de falhas, em um pedestal. Ele não é Deus, ele é apenas uma pessoa. Então, você está dependendo de um ser humano. Eu tive que aprender isso com Deus, né? Quando eu amadureci um pouco mais, que eu comecei a ter as minhas coisas, que eu comecei a viajar, fazer viagens, trabalhar, fazer negócios, eu não sentia falta de casa, porque eu senti falta de quê, né? Eu vivia dentro do meu quarto enfurnada, trabalhando, estudando, e eu não sentia falta de casa. Mas teve um momento na minha vida, que foi esse momento que eu olhei para a pessoa, que eu já tinha criado todas as expectativas, eu pensei, poxa, acho que eu vou em casa, eu vou para casa, eu vou ver minha mãe, meu pai. E eu fui realmente, eu peguei minhas coisas, eu morava já sozinha em São Paulo, aí eu peguei minhas coisas e fui para o Maranhão. E lá Deus me fez ver, né? Porque eu já estava querendo voltar para a igreja, mas eu estava assim. E eu vi minha mãe assim, ela estava passando por uma guerra também com meu pai de novo, outras guerras. E ela estava definhando, uma mulher negra definhando. E eu me vi nela, né? Ela estava me contando as coisas dela, eu pensei, poxa, e eu estou repetindo a mesma coisa que minha mãe está passando aqui em casa na minha vida. E era aquilo que eu mais julgava, eu estou reproduzindo isso na minha vida sentimental. E eu me fiz uma pergunta sincera, né? Será que eu sou digna de receber amor? E quando você vem para Gênesis 24, Abraão, ele era um homem que tinha falado com Deus e que ele recebeu todas as promessas, todas.
um homem próspero, um homem abençoado. E ele já estava velho. Ele olhou para Isaac e pensou: rapaz, eu tenho que dar um jeito nesse menino, porque se ele casar com a mulher errada, já era para ele. Ele é o meu sucessor. Ele vai carregar a minha herança. Tudo que eu tenho aqui é dele. Tudo que eu tenho é dele. Eu tenho que garantir que ele case com uma mulher que sirva ao mesmo Deus, que o ame, que o respeite, que o apoie. Então ele chamou o camarada lá, o servo dele, e mandou ele pegar na coxa dele. É uma questão cultural. Eu achei estranho, mas é cultural. E prometer que ele traria uma pessoa boa para Isaac. E por que Abraão fez isso? Ele fez isso porque ele sabia que Isaac era o sucessor. Ele sabia que a partir de Isaac, glória a Deus, iria vir uma geração nova, uma geração com nova visão, com novos impactos, uma geração diferente. E ele tinha que garantir que Isaac não se envolvesse com alguém que ia destruir a vida dele. Então ele deu tudo o que ele tinha para que Isaac ele casasse certo. E conosco, mulheres negras, acontece o mesmo. Deus, ele deu o único filho dele, o único, para morrer na cruz, por mim e por você, para garantir que eu e você fôssemos a herança dele, o testemunho dele. Você imagina como é revolucionário uma mulher negra quebrando padrões emocionais, não sendo aquela que vai apanhar do marido, não sendo aquela que fica chorando nos cantos da casa, lagrimejando, sendo aquela que evoluiu financeiramente, porque você sabia que quando você está com uma vida emocional bacana, tudo flui, porque nós somos seres emocionais. Se ninguém te contou isso, eu vou te contar. Somos seres emocionais. Se você está bem com as suas emoções, com os seus sentimentos, com o seu coração, com a sua alma, com o seu espírito, você arrebenta. Todas as doenças psicológicas, emocionais e físicas, elas passam pela emoção. Eu já vi gente que só tinha uma anemia e uma forte depressão e não conseguiu viver. E já vi gente que estava com câncer em estado terminal, mas que tinha uma força, um vigor, e até hoje está aqui, tomando café e enchendo o saco. Você sabe que é você. E por quê? Porque o emocional foi trabalhado com Deus. E o diabo sabe disso. Mulher negra, ele sabe que se você não estiver bem, com a sua mente bem, com a sua cabeça, com o seu coração cuidado, tudo o resto, a escravidão espiritual permanece. A física foi, mas a espiritual, você está lá com aquela algema, você não está conseguindo fluir, não está conseguindo... Respira. Abraão, ele configura o próprio Deus aqui para nós. Isaac, para terminar o vídeo, ele não precisou se preocupar com quem ele casaria. Ele não precisou se preocupar com os sinais. Sabe por quê? Porque ele sabia que o pai estava cuidando. Que o pai não ia trazer alguém que ia judiar com o coração dele. Confia. Né? Esse livro aqui, Deus sabe o que faz. Esse livro aqui é antigo. Mas o que está aqui, eu, autista, te falo, o que está aqui é verdade. Tudo que Deus prometeu para mim, Ele cumpriu. Ele cumpriu. Sabe? Palavra por palavra. Ele falou que não ia me desamparar. Ele não me desamparou. Ele me falou que eu era amada. E eu me sinto hoje a mulher mais amada do planeta. Ele me falou que ia prover e Ele está provendo. Depois eu vou contar meu testemunho para você. Depois. Mas para você ter ideia de onde Deus me tirou, eu não estaria aqui. Eu não estaria viva. E teve livramento de morte na minha vida. Teve. Porque eu, na minha sinceridade, fui para cima de gente que podia literalmente pagar para me silenciar. Vocês estão vendo esse vídeo, né?
Não me silencie. Deus tem um propósito na vida de vocês também. Mas Deus, ele cuidou de mim, sabe? Ele tratou todas as minhas feridas. E eu estava lendo, no começo da minha fé, eu estava lendo, eu me agarrava à palavra de Deus, tipo, poxa, se o que está escrito aqui é verdade, e o Senhor realmente me ama, cuida de mim. E pela primeira vez na minha vida, eu fui vulnerável. E você, mulher negra que está me assistindo, você sabe como é difícil a gente baixar a guarda, né? Como é difícil a gente deixar a armadura da Mulher Maravilha, daquela que dá conta de tudo, daquela que cuida de todos. Pela primeira vez na minha vida, eu tive coragem de falar para alguém: me ajuda, cuida de mim, porque eu não estou conseguindo cuidar de mim. E ele cuidou. E essa série é um cuidado de Deus com você. Creia nisso. Você já fez o exercício do vídeo 1? Se não fez, vai lá, assiste. Sobre escrever no papel, sobre ser sincera com Deus. E confia que Deus está provendo o melhor para você. Eu oro para que o Espírito Santo, ele é o único que convence o homem do pecado. Ele vai ao teu encontro neste momento e te dê o abraço de pai que você nunca recebeu. E que ele te convença que você é amada. Você é amada e você é digna de todo o amor. De todo o amor de verdade. O amor que não é vendido, o amor que não é condicionado a você ficar renunciando os seus limites, o seu valor. Não, o amor de Deus, ele quer você do jeito que você está. E se você crê que ele te ama, não prorrogue esse sofrimento, não se estenda nessa dor. Entrega essa dor para o teu pai, que já entregou tudo por você e que ele quer o melhor para você. Confia. Amém? E esse é o nosso vídeo de hoje, Projeto Balaia. Gente, nunca chorei tanto em um vídeo. Deus te ama. Tchau.